Bom dia, na paz do Senhor. Estamos hoje, nessa manhã linda, mais uma bênção que Deus nos concede para aprendermos um pouco mais da palavra dele, da unção, do batismo com o Espírito Santo, que é a lição de número 3, de 17 de janeiro de 2021, o batismo no Espírito Santo. Antes de passar para a irmã Paulovar, eu quero pedir à minha esposa que façamos uma oração e assim daremos início a essa escola dominical. Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, que neste momento a paz de Deus queira atingir a todos que estão nos ouvindo através da live e os que estão presentes aqui. Senhor Deus poderoso, Deus de glória, Deus de misericórdia, Deus santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã aqui, nesta igreja, meu Deus, para adorar ao Senhor, para aprender mais da tua palavra. Senhor Deus querido, Deus forte, nós te pedimos em um nome santo do Senhor Jesus, venha, Deus amado, ser conosco, abra nossos ouvidos para entendermos, abra nossa boca para falarmos, ó Pai amado, e que falamos, meu Deus amado, direcionados pelo teu Espírito Santo, que não nos estribemos no nosso próprio conhecimento, mas sim no conhecimento da tua palavra, que o Senhor seja presente aqui nesta aula, Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, e que possamos acrescentar, meu Deus, as vidas de cada um do que ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja e vocês que nos acompanham nessa live com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor nessa manhã. Vem, Santo Espírito, vem visitar a tua igreja. Vem restaurar. Vem, fogo santo. Vem inflamar a minha vida. Neste altar, bem poderoso ser, vem encher minha alma de júbilo, venha depressa e manifesta a sua graça e o seu poder. Venha divino Deus, o seu povo batizar com língua estranha os corações, ó Deus, venha alegrar. Onipotente, entre as nações, tu estás presente
corações. Sinto de perto seu manifesto, sua presença me faz chorar. Vem poderoso ser, vem encher minha alma de júbilo. Venha depressa e manifesta a sua graça e o seu poder. Venha, divino Deus, o meu povo batizar com língua estranha os corações. Ó Deus, venha alegrar. Ó Deus, venha alegrar. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor, após esse hino abençoado que nos faz nos aproximarmos mais do sentido da lição de hoje, que é a orientação do Senhor Espírito Santo. Eu quero justificar aqui a ausência do nosso pastor regional, porque ele está cumprindo a escala no campo, e o nosso pastor local, pastor Vandeci, está cumprindo a escala na sua profissão, já que ele é um militar civil. Amados, mais uma vez eu saúdo com a paz do Senhor. A lição de hoje, lição 3, o batismo no Espírito Santo. Tenho aqui o prazer de ter na minha companhia o professor Léo, a missionária, minha esposa, Maria das Graças Mota Scofield. Você que tem aí na sua casa a lição de hoje é lição 3, 17 de janeiro de 2021. O batismo no Espírito Santo. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Para você que não tem a lição, pode acompanhar na Sagrada Escritura, na Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 5. Abrimos aspas. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade prática, fecha aspas, a verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa convenção. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe, também no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. O objetivo geral de hoje, dessa lição, é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo, como a verdade revelada nas Escrituras. É o que vamos relatar hoje. Vamos ler aqui Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impiedoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se com a multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? No 8. Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medo, Elomitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia. 10. E Frígida e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, entre parênteses, tanto judeus como prosélitos, fecha os parênteses. Versículo 11. E cretenses e árabes, todos temos ouvidos em próprias línguas falar da grandeza de Deus. 12. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto. Ou seja, estão cheios de vinho, estão bêbados. É o que se passa na ignorância daquele que não conhece o poder de Deus, nem a unção do Espírito Santo, é que vamos falar hoje. Vou dar uma pequena introdução e me basear em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. A introdução do pentecostalismo é uma reação contra as estruturas formais e exageradamente intelectualizada no comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Segundo eu disse, depois que eu terminar aqui, eu vou passar para o professor Léo, depois a minha esposa. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 17, está escrito assim. Nesse versículo, se preocupa com o estado interior de cada crente. Por isso, encorajar a todos a serem sinceros em tudo, inclusive no comportamento. Esses crentes deveriam agir dessa forma, por intermédio de uma boa palavra de Deus, procurando corresponder com ele, expressando santidade adquirida à vocação da vida espiritual. Então, para a gente ser batizado com o Espírito Santo, começa de dentro para fora e não de fora para dentro. O começo é de dentro para fora. Em Ezequiel 37, vamos a vermos aqui no Antigo Testamento, o tema dessa visão é a restauração futura do povo de Deus. Ezequiel, daquele vale de ossos secos, é a visão da restauração da futura do povo de Deus, o retorno a Israel. Ou seja, o derramamento do Espírito não apenas momentário e passageiro, ao invés, ele é assegurado a existência duradoura. Então, em 1948, quando houve o retorno do povo de Israel
para a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, houve um derramamento do Espírito Santo ali em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, demonstrando que o Espírito Santo estaria lá, e como está hoje. Fortalecendo as palavras de Ezequiel, Isaías 59, versículo 21. O Espírito e a aliança o Espírito e a aliança estão diretamente associados. Eu darei um coração novo e farei um novo espírito dentro de vós. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Uma explicação profunda de Isaías nisso aqui. Por outro lado, o livro de Joel anuncia um efeito de ação do Espírito que se extrema em fenômenos proféticos, exatáticos, nos membros individuais do povo, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Originalmente, Pentecostes era uma festa da colheita, celebrada 7 semanas após o início da colheita de trigo. Se encontra em Deuteronômio 16, 9. Já estou encerrando já, Léo. Dessa forma, a festa das semanas era datada regularmente como 50º dia após o Pesach, ou, em português, Páscoa, o que tinha como consequência que ela caía no mesmo dia da semana que este, bem como era considerada como encerramento do período da festa pascual, que se estendia por 50 dias. Isto se refere a um diagrama grego. Pentecostes vem do grego, ou seja, 50º dia após a Páscoa, surgida no judaísmo helênico. Esse livro que se encontra ali do lado do professor é que fala sobre isso, dando a explicação que é o Pentecoste, ou pentecostalismo. Assim, a partir do século II depois de Cristo, a festa Pentecostes judaicas foi celebrada como data comemorativa da outorga da lei do Sinai, e o relato bíblico corresponde a Êxodo 19, tornando-se pericope da festa, o ênfase da festa. A presença do Espírito Santo de Deus entre os discípulos era considerada por eles sinal de que um Deus agora estava disposto a renovar a sua aliança com todo o seu povo. Isaías 59, 21. E colocá-la, portanto, no horizonte, no fim dos tempos. A gente viu que Isaías refere-se a isso, dizendo que ia tirar o coração de carne, ia colocar um coração lindo, perfeito. Professor, dando-nos o parecer, já que eu dei a introdução aqui, você vai ficar no tópico 1. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Amém. Por favor. Pai do Senhor Jesus para os irmãos. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. A pedido do nosso pastor Vandeci, nós estamos aqui de novo, para cooperar com os irmãos. Essa lição de hoje é uma lição muito importante para nossas vidas, irmãos. Eu diria que se nós compreendermos essa lição na sua íntegra, nós vamos, de fato, relacionarmos com o nosso Deus. De fato, termos um relacionamento com o nosso Deus, porque
o batismo com o Espírito Santo, ele foi profetizado, como o nosso pastor acabou de falar, pelos profetas do Antigo Testamento, né? E foi esperado pelos discípulos após a partida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá em João, Jesus vai dizer que enviaria outro Consolador. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele é aquele que cuida da igreja. É o Espírito Santo. O crente que não tem uma relação, que não tem uma intensa relação com o Espírito Santo de Deus, ele está fora do contexto bíblico. Ele está fora do contexto bíblico. Porque o Espírito de Deus, ele é a luz que nos faz compreender as grandezas de Deus. Paulo diz que ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Então não adianta nós queremos ter uma relação com Deus sem buscarmos a presença do Espírito de Deus. Não tem como. É como você querer fazer a faculdade sem fazer os princípios elementares do estudo, né? O fundamental, o médio. Não tem como. Então eu diria que a igreja dos nossos dias, essa lição ela vem num momento muito oportuno. Eu creio que os professores também pensam dessa maneira. Por quê? Porque nós estamos precisando. O único capaz de convencer o homem, de habilitar o homem, né, acerca das coisas espirituais, é só Ele, o Espírito Santo. Só para os irmãos entenderem um pouco, antes de eu comentar aqui o que o pastor pediu, prometo não tomar o tempo todo, pastor. No Velho Testamento, né, no Antigo, né, o pastor está me corrigindo aqui, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele é descrito na Bíblia, ele aparece na Bíblia Sagrada, através da vida de alguns homens. Naquele tempo, o Espírito de Deus, ele não tinha sido derramado sobre toda a carne, como profetizou Joel, que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Ali a manifestação era na vida de alguns profetas, reis, juízes, né? Que você vai ver as manifestações do Espírito de Deus. Então, quando o povo de Israel estava passando por uma dificuldade, o Espírito de Deus ele levantava um profeta, um agente, para poder trazer uma solução imediata para aquele momento que eles estavam passando. Significando o quê? Significando que se o Espírito de Deus não aparecesse ali, eles estavam perdidos. Perdidos. Para Moisés tirar o povo do Egito, o Senhor ele manifesta numa sarça ardente, simbolizando a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. Quando Moisés precisou de pessoas para auxiliar, Deus falou: Moisés, você vai tirar do que está na sua vida e vai ministrar na vida de 70 homens. Quem estava sobre a vida de Moisés? O Espírito de Deus. Então, não foi as habilidades egípcias que Moisés tinha que fez com que ele tirasse o povo de Israel do Egito, não. Foi a presença do Espírito de Deus que nós estamos falando nessa manhã. Sansão vence 1000 homens com uma queixada de jumento. Por causa de quê? A presença do Espírito de Deus. Aí quando Jesus chega para batizar, João Batista profetiza que aquele que ele havia batizado com água, era ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo.
Aí Jesus fala, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e depois ser-me-eis testemunhas. Não tem como ser testemunha de Jesus sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Agora, depois do Pentecoste, que foi muito bem explicado aqui, a festa do 50º, a festa da colheita, eles ficaram atônitos, e Pedro diz que para receber o poder divino, o poder do Espírito Santo, era necessário o quê? Era necessário haver um verdadeiro arrependimento. Né? O verdadeiro arrependimento, irmãos, para nós que já somos cristãos, é aquele crente que não aceita dormir em pecado. Né? Aquele crente que não aceita dormir na prática do pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Só que na nossa geração, a ausência da relação com o Espírito de Deus tem feito muitos de nós virar religiosos, né? Acostumados a ir para a igreja, vir da igreja, né? Até veste uma roupinha bacana para vir para o culto. E aí na rua está pelado, vestindo de qualquer jeito nas praias, por aí afora. É a nossa realidade. Agora, não é essa a vida descrita pelos apóstolos. Não é. Então está aqui, ó. O que significa o batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. Né? É o que nós entendemos pela Bíblia Sagrada. O batismo é o revestimento e a salvação é você crer no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador. Aí ele continua, ó. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo. Primeiro, o fenômeno do Pentecoste. João Batista anunciou que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, é o que nós acabamos de falar. Jesus é o que batiza, é o que derrama poder sobre nós. Aí ele continua, ó. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, Lucas 24, 49. Os discípulos devem esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Jesus sobe, Jesus ele fica 40 dias com seus discípulos. Jesus ele morre no dia da Páscoa. Jesus ele morreu no dia da Páscoa. Os irmãos lembram que quando Jesus foi celebrar a Páscoa, naquela noite Judas traiu ele com um beijo, né? E naquela noite eles prendeu ele para ser crucificado. Então Jesus morre na Páscoa. Jesus fica 40 dias. Aí Jesus sobe e fala com os apóstolos, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Segundo o que nós entendemos, eles ficaram 10 dias orando, que eram os 10 dias que faltava para completar a data que o pastor Scofield falou, 50º, 50 dias após a Páscoa. Para cumprir o dia de Pentecoste. O que era o Pentecoste? Era uma grande festa nacional. Era o Pentecoste. Existia 3 festas muito importantes em Israel. A Páscoa, os pães asmos, aliás, a Páscoa, os tabernáculos e a festa das colheitas, que era a festa de Pentecoste. Essas 3 festas, todo judeu do mundo, ele tinha que comparecer em uma dessas 3 festas anuais de Israel. Então não era qualquer coisa. Era uma festa onde Israel ficava abarrotado de gente. Ficava cheio, ficava lotado. É tanto que quando você lê o ocorrido do Pentecoste, você vai ver que havia varões de todas as nações. Não é assim? Elemitas, partos, cretenses, arábios, romanos. Por quê? Porque eram os judeus que tinham espalhado pelo mundo. Eles iam uma vez no ano em uma dessas festas.
Os irmãos percebem que quando Jesus pregava no dia da Páscoa, a multidão cercava, porque Jerusalém estava cheia. Eles iam no templo adorar a Deus nessas festas. E no dia de Pentecostes não foi diferente. Jerusalém estava assim, ó, cheia, né? Na linguagem popular, ela estava roiada. O mundo todo, o mundo judeu todo, estava lá. E os discípulos no templo orando. 10 dias de oração. Olha só um princípio para quem quer ter uma relação com o Espírito de Deus. Oração. 10 dias orando. Aí a Bíblia fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegou o grande dia da festa. Cidade lotada, de repente o fogo do céu desce. Eles ouviram som como de um vento veemente, que encheu toda a casa. E viram língua, eles não ouviram as línguas, eles viram. Eles viram. É como nós estamos aqui, ó. Eles viam o fogo descendo sobre a vida de cada pessoa. E aí eles começaram a falar em línguas estranhas. E aquilo imagina? Aquilo virou uma coisa tremenda. O barulho chamou a atenção do povo que estava na cidade. Só que as línguas estranhas lá que eles falavam, não é a língua estranha que nós falamos hoje, porque nós não temos o discernimento dela. Eles começaram a falar na língua natural dos povos. O brasileiro começou a falar japonês. Vamos só um exemplo para os irmãos entenderem o que ocorreu ali. O japonês começou a falar o português, o africano começou a falar o inglês, e um entendi o outro. Aí eles falaram, varões, o que está acontecendo aqui? Esse povo nem estudou, e nós estamos ouvindo eles falar nas nossas próprias línguas da grandeza de Deus. Olha que mistério. Aí, eles começaram a evangelizar. Foi o que ocorreu no batismo, no dia de Pentecostes, foi isso. O revestimento de poder para quê? Para proclamar o evangelho. Porque se não for pelo Espírito, meus queridos, não há pregação de evangelho. Não há. Não há convenção de almas. Irmã Graça, ali Pedro toma a palavra e quase 3.000 almas se convertem assim, ó, em uma pregação. Houve um constrangimento tão forte daquele povo através do poder que quase 3.000 almas se convertem. E como que a igreja de hoje não atenta a buscar uma grandeza dessa? E quer ganhar alma, e quer converter, e quer fazer, e quer ir, e quer enviar. Como? É por isso que muitas das vezes nós não conseguimos êxito no nosso trabalho. Faz e não acontece. Por quê? Em muitos casos falta poder de Deus. Falta dependência do glorioso Espírito de Deus para as nossas vidas. Então esse é o breve comentário que eu quero deixar nessa manhã. Não quero tomar o tempo do pastor e da irmã Graça. E que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, vamos almejar esse poder. Vamos buscar esse poder pelas madrugadas, pelas manhãs, pelas tardes. Vamos buscar. Vamos buscar esse poder, porque às vezes nós empregamos uma força muito forte para buscar as coisas terrenas. Acorda de madrugada, chega tarde, faz hora extra, por causa do dinheiro, um poder passageiro, um poder físico. Vamos fazer assim, ou além, pelo poder do Espírito Santo. Aquele que de fato é poder mesmo, que vai mudar a situação do mundo mesmo. Essa é a minha palavra nesta manhã e eu agradeço pela paciência, pastor Scofield. Em nome de Jesus. Obrigado. Prosseguimento aqui com minha querida e digníssima esposa, eu queria fazer uma dinâmica. Como seria essa dinâmica? Eu não vou usar o microfone,
vai ser mais visual. Observar que eu estou vestido. Né? Posso comparecer aí em qualquer das 3 casas dos 3 poderes, executivo, legislativo ou judiciário. Porém, depois que eu visto o paletó, eu estava vestido. Ao colocar o paletó, eu estou revestido. O que eu quero mostrar isso teologicamente? Que quando a gente recebe o Espírito Santo, você tem a presença dele perto de você. Quando é batizado com o Espírito Santo, ele passa a habitar naquele ser. Amor? Bom, eu já cumprimentei as irmãs com a paz do Senhor. Esses dois aqui me deixaram numa certa dificuldade, né? Porque são 2 gigantes e eu estou aqui, pequena aqui, à sombra deles aqui. Olha, eu acho muito interessante essa lição do Espírito Santo, porque é uma lição que está precisando realmente nos dias de hoje. A gente viu aqui, na lição aqui, ó, que ele fala sobre o fenômeno do Pentecostes, que foi explicado, sobre as 2 bênçãos distintas. Quando eu me converti ao Senhor, que eu aceitei o Senhor Jesus no Espírito, o Espírito Santo veio habitar em mim. A partir dali, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo que vai me esclarecer a Escritura, que vai me ajudar a ter o coração de carne, que foi aqui citado, que vai me ajudar a viver no dia a dia, na separação do pecado, de alguma coisa, de outra. E quando sou revestido, que eu busco o batismo no Espírito Santo, que o meu esposo aqui explicou muito bem, quando eu sou revestido de poder, com esse revestimento eu vou até o inferno. Entenderam? Na minha linguagem, irmãos, eu estou falando aqui na minha linguagem e meu entendimento, pelo que eu entendi. Pedro não sabia nada, era um medroso. Depois que ele foi revestido de poder, ele enfrentou a turba sem medo nenhum, falando do poder de Cristo ou do que estava acontecendo. Então, isso foi um revestimento de poder que veio sobre Pedro de tal forma que ele pôde falar ali sem medo nenhum, porque ele tinha plena certeza. Então, é este revestimento que o meu esposo tem falado aqui nessa lição, para a gente estar buscando todos os dias. E nós temos essa necessidade de buscar esse batismo no Espírito Santo, irmãos. Porque para ir pregar em cadeias, irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, nós vemos isso. Não é contra a carne nem contra a sangue. Como é que você vai no seu próprio entendimento ir na cadeia pregar o Evangelho? Você não tem capacidade para isso, irmãos, porque na hora que o inimigo levantar a sua carne, ela levanta automaticamente. Irmãos, não estamos iludidos achando aqui que já estamos num corpo novo de glória. O nosso corpo ainda é muito carnal. E, infelizmente, nós necessitamos de todos os dias, como disse o irmão, buscar poder e pedir a Deus para nos revestir. Os novos convertidos precisam de buscar poder no Espírito Santo. Os novos convertidos precisam pedir a Jesus para batizá-los no Espírito Santo. Então, qual que é o revestimento, qual que é o recebimento, a evidência do batismo no Espírito Santo? Eu estou com essa lição aqui, e eu me converti em 2003. Então, eu estou indo para 17 anos. Agora, em janeiro, estou fazendo 17 anos que eu estou convertida. Eu lembro que eu fui selecionada. Os irmãos me escolheram para ser professora de escola dominical. E eu fui aprendendo com os irmãos para poder ministrar esta aula. E eu lembro que eu estava com uma lição parecida com esta na minha mão, quando o pastor falou que eu iria ministrar a aula sozinha. Até então eu tinha o apoio de alguém ministrando a aula comigo.
E eu ia ministrar aquela aula sozinha. A lição falava exatamente essa de hoje, o batismo no Espírito Santo. Meu Deus, agora sim, estou encrencada. Não sou batizada no Espírito Santo e vou falar do Espírito Santo, sendo que eu não sou batizada no Espírito Santo. E como o irmão falou, fui para o joelho. Dobrei meu joelho e fui orar e falar com Deus. Deus, misericórdia, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Como que eu vou falar de algo que eu não sei? E eu preciso que o Senhor me batize. E ali eu passei um bom tempo orando. E de repente, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu não vi as línguas, irmãos, eu não vi nada. Mas eu comecei a orar, daí a pouco eu vi que minha linguagem já não estava comum. E eu falava várias línguas, idiomas naturais de ser humano. Falava várias línguas naquele momento e começava a chorar. E fui revestida de poder e comecei a falar em mistério e a dar glória a Deus em mistério. Na minha casa na sexta-feira. Isso foi numa sexta. Quando foi no domingo, eu fui para ministrar a aula para as irmãs, a classe era lotada. Aí o meu superintendente passou 2 vezes, tudo bem aí, irmã Maria? Tudo bem, pastor, está tranquilo. Tá, ele voltou de novo e tornou a perguntar, está tudo bem? Tá. Aí, ministrei a aula falando do poder de Deus, falei da alegria que é ter o poder do Espírito de Deus na nossa vida e tudo. E no final, naquela época, irmãos, era um costume que quando alguém dissesse que foi batizado no Espírito Santo, chamava-se a cúpula, os pastores, e ali eles oravam e confirmavam aquele batismo. E quando eu ministrei a lição, terminei de ministrar a lição, o meu pastor estava no altar e eu fui conversar com ele. Fui batizado no Espírito Santo na minha casa, na sexta-feira. E ele falou, ajoelha, vamos orar. Quando foi só ajoelhar, e daí a pouco aquela rajada de língua estranha saindo da minha boca. E eles confirmaram o batismo, e eu levantei dali, e o meu superintendente, que era presbítero, falou comigo assim, eu estava preocupada com a irmã. Por quê? Como que eu vou falar que a irmã ia falar de uma laranja, se ela nunca havia chupado uma laranja? Então, irmãos, o revestimento de poder não quer dizer que quem não tem o batismo no Espírito Santo não tem salvação. Ao contrário, o irmão explicou que é distinto uma coisa de outra. Mas nós necessitamos do revestimento de poder para quê? Para que possamos anunciar com ousadia, como Pedro anunciou aquele dia. E o sinal evidencial físico do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. É o falar em línguas. Não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo, mas eu estou pedindo, busque o batismo no Espírito Santo, fale em mistério e você vai ver o poder que Deus te deu. Se você ainda não tem, busca que vale a pena. Você vai ver quão Deus é bom e quanto que Deus vai te revelar das profundezas dele. Assim, gente, eu quero agradecer a oportunidade. No nome de Jesus, retorno a palavra para o superintendente. Glória a Deus. Lindo, né, irmãos? Quando eu dei o exemplo aqui de estar vestido e depois coloquei o paletó, isso eu revesti a minha pessoa. Então é o que acontece quando é batizado com o Espírito Santo. Você tem autoridade, você tem o revestimento espiritual de Cristo. Para que haja isso, vamos ver aqui. Em Mateus 13:8, Mateus fala dos frutos na vida espiritual para que de fato haja justificação, isto é, o efeito de frutificar. É imprescindível que a terra do coração seja trabalhada pela palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo vem a partir daquele momento que a gente começa a orar na Bíblia, e ler a Bíblia. Eu não compreendi isso aqui, volta atrás. Senhor Espírito Santo, me ajuda a entender esse versículo. E assim vai. Quer dizer, quando alguém vai fazer um canteiro, preparar, eu nasci na capital, mas eu já visitei. O pessoal passa arado, coloca adubo. Então é uma forma de receber
alguma coisa para que aquela coisa dê frutos. Então, para que a gente seja batizado com o Espírito Santo, tem de haver uma modificação do coração. A terra interna, foi o que eu disse, é o nascer por dentro para depois mostrar por fora. Dessa forma, os bons frutos irão aparecer e por meio desta fertilidade que se prova na fidelidade do crente. Eu me baseei em Mateus 13, 8. Agora vamos ver o que teólogo Donald nos diz. Pelas palavras de Donald, o Espírito Santo não mata o eu. Ele não é excluído de nós, mas ele não deixa que o tal esteja em primeiro lugar. Quer dizer, eu orei e expulsei demônio. Não, você orou. Quem expulsou foi o Espírito Santo, que te revestiu. Te deu autoridade, em nome de Jesus. A gente ouve aí, eu já observei isso, tem várias denominações que chegam e está amarrado, está queimado, e Jesus vem sempre em primeiro lugar, em último lugar. Vamos lá no Salmo 91. A sombra do Onipotente está à sombra, está atrás dele, ou do lado dele, mas nunca à frente dele. Então, o nome Jesus é importante, muito importante. Temos que fazer tudo em nome de Jesus, na unção, no revestimento do Espírito Santo. Retornando aqui. Ele não é excluído de nós, mas ele não deixa que tal esteja em primeiro lugar. Por isso, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra dessa passagem? É a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Essa outra passagem aqui bíblica que corresponde, outro versículo bíblico bem próximo a esse, é quando na Bíblia está escrito assim, eu sou a videira verdadeira. O que faz um ramo de uma árvore, de uma videira criar vida? Não é a seiva? Aí podemos, simbolizar aí a seiva sendo o Espírito Santo. Aquela que alimenta aquele galho, que vai dar frutos. E o próprio Cristo diz, aquela árvore que não der frutos, eu a corto e lanço fora. Foi o que minha esposa falou, que o Léo falou. Para que sejamos revestidos, temos poder para pregar, para ensinar o Evangelho, para ter força, precisamos ser revestidos de poder. Assim disse Donald. Quando Jesus passa a vida no meio da humanidade, ele se torna palavra. Está lá em João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se torna palavra. Em essência para nós, ele é a hermenêutica do Pai. Ele é a palavra, aquele que fala, aquele que explica. Amém. Pois Jesus veio ao mundo para declarar a vontade do Pai, por isso ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Está lá em João 14:9. Como diz certo teólogo, Jesus interpretou Deus ao homem. Quando Jesus aqui esteve, ele mostrou para nós o Deus vivo, Emanuel, Deus conosco. Amém? Espero que nesta manhã, que não nós, mas o Espírito Santo tenha visitado o seu lar e mostrado a você a essência do poder de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer aqui esse casal abençoado. Quer dizer, só está o homem agora, a mulher foi dar aula lá embaixo, por isso ela se ausentou.
Quero agradecer esse casal, ao irmão que recolheu as ofertas, a vocês todos que aqui estão presentes e a você que está na live, o nosso querido sonoplasta, que com essa capacidade intelectual dele, né, que nos tem dado, vamos dizer, a clareza de chegarmos até o seu lar, por intermédio dessa live. Quero pedir ao professor Léo, nos eleve e agradeça a Deus por esse momento em oração. Enquanto o Léo, eu quero mostrar a vocês esse livro. Esse autor, ele fala muito bem só do Novo Testamento. Então, a gente tem que ter a Bíblia e tem que ter livros paralelos a ela que nos mostre a essência do saber, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Paulo. Amém, irmãos. Vamos agradecer a Deus, irmãos, por esta manhã gloriosa. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez, pela Tua palavra que ouvimos, pela vida dos Teus servos e servas, Senhor, que nos acompanharam nessa live, que está presente aqui nesta manhã. Meu Deus, como também abençoa, meu Pai, o nosso pastor Jorge, o nosso pastor Valdeci, as suas famílias que não puderam estar aqui nesta manhã. Nós te louvamos e bem te pedimos e bendizemos, ó Pai, o seu nome. Fica conosco, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, as infinitas graças do Senhor Jesus e as consolações eternas do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Vão em paz.